Boa noite, amados irmãos. Sou a missionária Valéria e estamos aqui nessa noite para o segundo dia da formação Consagração na Mariologia. Amém? Então nós vamos estar estudando o tema de consagração. Inúmeras pessoas, hoje tem inúmeras dúvidas com relação à consagração mariana. E nós estamos estudando aqui aquilo que a igreja diz desde o início, desde o seu conceito, para que nós possamos aí compreender aquilo que a Santa Mãe Igreja nos orienta. Amém? Então, vamos repetir? Consagração segundo a palavra de Deus. Seja muito bem-vindo você que já está chegando, você que ainda vai ver essa live. Quem está com você nessa noite aí, falando com você, é o missionário Rafael. Então você pode aí deixar seu pedido de oração, deixar seu comentário. Vamos participar ativamente dessa formação, tá bom? No final do vídeo, vou estar aí dizendo para você o que está acontecendo, como que você pode pegar todos os vídeos, como que você pode adquirir a apostila, lembrando que todo o conteúdo que está sendo passado aqui, através dessa formação, ele está compilado numa apostila, então você pode adquirir a apostila com todo o conteúdo dessa formação, você vai ver aí, você que não viu ontem, o vídeo ainda está disponível para você ver, esse vídeo de hoje estará disponível até amanhã de manhã, depois já vai ser colocado no grupo fechado somente para aqueles que fizerem inscrição dessa formação, mas esse conteúdo é imperdível. Então você aí que é mariano, que é consagrado a Nossa Senhora, você que quer ser consagrado a Nossa Senhora, mas ainda não conseguiu decidir, então participe dessa formação, é um crescimento humano e espiritual para nós, amém? Então vamos dar início agora às nossas orações deste dia. Oração a Maria para seus fiéis escravos. Ave Maria, filha bem-amada do Pai Eterno. Ave Maria, mãe admirável do Filho. Ave Maria, esposa fidelíssima do Espírito Santo. Ave Maria, minha querida mãe, minha amável Senhora e poderosa soberana. Ave, minha alegria, minha glória, meu coração e minha alma. Vós me pertenceis todo por misericórdia, e eu vos pertenço todo por justiça. Mas não vos pertenço bastante ainda. De novo me dou a vós todo inteiro, na qualidade de escravo perpétuo, sem nada reservar para mim ou para outrem. Se vedes em mim qualquer coisa que não vos pertença, eu vos suplico de tirá-la agora e de vos tornar senhora absoluta de tudo que possuo, de destruir e desarraigar e aniquilar tudo que desagrada a Deus, e de plantar tudo e promover e operar tudo o que vos agradar. Que a luz da vossa fé dissipe as trevas do meu espírito, que vossa humildade profunda tome o lugar do meu orgulho, que vossa contemplação sublime suche as distrações da minha imaginação vagabunda, que a vossa vista contínua de Deus encha a minha memória de sua presença, que o incêndio de vosso coração dilate e abrase a tibieza e frieza do meu, que vossas virtudes substituam os meus pecados, que vossos méritos sejam o meu ornamento e suplemento perante Deus. Enfim, muito querida e bem-amada Mãe, fazei, se possível for, que não tenha outro espírito senão o vosso, para conhecer Jesus Cristo e suas divinas vontades. Que não tenha outra alma senão a vossa, para louvar e glorificar o Senhor. Que não tenha outro coração senão o vosso, para amar a Deus com um amor puro e ardente como vós. Não vos peço visões e revelações, gozos, prazeres, nem mesmo espirituais. É privilégio vosso ver claramente sem trevas, gozar plenamente sem amargor, triunfar gloriosamente à direita do vosso Filho no céu, sem humilhação alguma, dominar absolutamente sobre os anjos, os homens e os demônios, sem resistência, e enfim, de dispor de todos os bens de Deus, sem restrição alguma. Eis, Divina Maria, a última parte que o Senhor vos deu e que não vos será tirada, e isto nos deleita sobremaneira. Por minha parte, não quero nesta terra, senão o que vós tivestes a saber. Crer puramente, sem nada gozar ou ver, sofrer alegremente, sem consolação de criaturas, morrer continuamente a mim mesmo, sem relaxamento, trabalhar resolutamente até a morte, por vós, sem interesse algum, como o mais vil dos escravos,
A única graça que vos peço, por pura misericórdia, é que a todos os dias e momentos de minha vida eu diga 3 vezes, amém, assim seja. A tudo que fizestes na terra enquanto nela vivestes, assim seja. A tudo que fazeis agora no céu, assim seja. A tudo que operais em minha alma, a fim de que nela só vós estejais, para glorificar plenamente a Jesus em mim, no tempo e na eternidade. Amém, assim seja. Então sejam muito bem-vindos, já estamos sob a intercessão da bem-aventurada Virgem Santíssima, amém? Hoje o tema desta noite é consagração segundo a palavra de Deus. Vamos dar início então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido você a partilhar esta live, nos ajudar a divulgar, para que inúmeras pessoas sejam alcançadas por meio da devoção mariana, por meio da Santa Igreja Católica. Por isso, sejam muito bem-vindos. Deixe aí seu pedido de intenção, seu pedido de oração, o seu comentário. Participe ativamente desta live e vamos juntos glorificar ao Senhor e crescer em sabedoria, estatura e graça. Então vamos lá. O contato com a Bíblia é fundamental para a consagração a Maria, como para todas as outras consagrações, a fim de verificar a sua legitimidade, protegê-la contra perigos devocionalistas e inseri-la no plano integral da salvação. Então, a igreja já começa nos dizendo que todo cuidado que a igreja tem para com a consagração mariana, como para com qualquer outro tipo de consagração, é com o único intuito de verificar a sua legitimidade. Para que essa legitimidade não caia num mero devocionismo, mas sim seja inserida no plano integral da salvação. Então, algumas pessoas vêm até nós, muitas vezes, e dizem, nossa, Valéria, mas eu queria tanto me consagrar a Nossa Senhora, mas o meu padre, né, ele tem tanta resistência, ele não quer que eu faça a consagração. E, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que passam por essa situação, que é natural da igreja ter esse cuidado com as pessoas que querem se consagrar a Nossa Senhora. Porque muitas pessoas que se consagram a Nossa Senhora, elas não estão devidamente preparadas. E nós vamos ver até o final desta formação aquilo que é necessário para fazer a consagração a Nossa Senhora. Então, não se espante, não fique revoltado, não faça atos de rebeldia, não brigue com seu padre, com seu pároco, com seu bispo, mas entendam que aquilo que eles estão fazendo é para verificar a legitimidade desse intento da sua consagração e também da própria consagração que você vai realizar. Então, por causa disso, que há todo esse cuidado, toda essa verificação, toda essa prudência para que sejam aceitas as consagrações em toda a nossa igreja, amém? Da revelação bíblica, a vida de Israel emergem algumas orientações que precisamos ter presentes ao fazermos a exposição teológica da consagração mariana. Então, quando nós vamos falar algo sobre a bem-aventurada Virgem Maria, nós precisamos estar amparados teologicamente. Ou seja, dentro da Sagrada Escritura, dentro da Sagrada Tradição, dentro do magistério da igreja e dentro da experiência popular. Ou seja, a piedade popular. Nós não podemos sair por aí falando qualquer coisa sobre a Mãe de Deus. Por quê? Para que não corramos o risco de falar heresias, ou seja, coisas contrárias à fé católica. Hoje nós vemos, muitos erros doutrinários, muitos erros de doutrina com relação à consagração à Virgem Santíssima. Onde na maioria das vezes as pessoas colocam suas opiniões pessoais
onde muitas vezes até tem boa intenção, até tem boa vontade, mas para falar das coisas da igreja, nós não basta apenas boa intenção, não basta apenas boas palavras, não basta apenas boa vontade, é preciso que nós tenhamos conhecimento teológico, conhecimento de causa, que nós saibamos aquilo que a igreja diz. Por isso, todo o cuidado que a igreja tem ao se falar sobre a doutrina da igreja, sobre os dogmas de fé, sobre as interpretações da Sagrada Escritura, ou seja, sobre tudo aquilo que pertence ao depósito da fé da Igreja Católica Apostólica Romana. Amém? Consagração do povo no contexto da aliança. A vida de Israel se desenvolve dentro da comunidade, com ela e não com cada um dos indivíduos separadamente. Deus faz no Sinai a sua aliança. Êxodo capítulo 19, versículo 24. O contexto da consagração é o contexto da aliança, onde a vida de Israel se desenvolve dentro da comunidade e não de forma isolada. Um homem e uma mulher que é consagrado a Nossa Senhora, ele não age de forma isolada, mas ele se consagra para viver em comunidade. Ele se consagra para viver uma vida segundo Deus, para viver uma vida em comunhão com a igreja, com Deus e com os irmãos. Então, essa história de se consagrar a Nossa Senhora e fazer aquilo que dá na cabeça, porque você acha que é certo, isso está errado. Isso está totalmente incorreto, porque um verdadeiro consagrado a Nossa Senhora age no contexto da aliança, num contexto comunitário e não num contexto de isolamento. Amém? A aliança torna Israel um povo consagrado ao Senhor, pertencente a Ele, relacionado com o seu poder e com a sua santidade. Da mesma forma que Israel fez uma aliança com Deus, da mesma forma que Deus fez uma aliança com Israel, e por conta disso Israel foi consagrado ao Senhor, pertencendo a Ele e sendo relacionado com o seu poder e com a sua santidade, assim somos nós na nossa consagração mariana. Nós nos consagramos a Deus por meio da Virgem Santíssima, nos tornamos um povo consagrado ao Senhor por meio da Virgem Santíssima, nós pertencemos a Deus e não somente à Virgem Maria, e nós somos relacionados com o poder de Deus e com a sua santidade. E aqui algo, amado, extremamente importante, porque hoje nós vemos muitas pessoas sujando a palavra consagração. Muitas pessoas denegrindo aqueles que realmente vivem uma vida de consagração a Deus por meio da Virgem Santíssima. Por que, Valéria? Como assim sujando? Sujando, não tendo uma relação com o poder de Deus e com a sua santidade. E por isso dizem que vivem uma vida de consagração, mas não vivem uma vida de consagração, não pertencendo a Deus. Aquele que pertence a Deus, aquele que é consagrado a Deus, ele vive no contexto da aliança. Ele vive no contexto de comunhão. Ele vive no contexto de poder e de santidade. Olha que coisa maravilhosa. Então, quando dizemos que somos consagrados a Nossa Senhora, o que a igreja espera de nós? Que vivamos uma vida no contexto de aliança com Deus e com os irmãos, num contexto de comunidade, num contexto de poder e num contexto de santidade. Ficou claro isso? Então, essa é uma necessidade que hoje precisa ser dita aos consagrados à Virgem Santíssima. A consagração à Nossa Senhora,
ela nos ajuda no caminho de santidade. Ela não nos tira do caminho de santidade. E ela também não é desculpa para os nossos pecados. Não é porque nos consagramos a Nossa Senhora que podemos pecar da forma que quisermos e agir da forma que quisermos. Não. Nós vivemos num contexto de aliança, num contexto de comunidade, vivemos num contexto de pertença a Deus, de consagração a Deus, vivemos num contexto de poder de Deus e num contexto de vida em santidade. Amém? Agora, se ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim uma propriedade peculiar entre todos os povos, porque a terra é minha, um reino de sacerdotes e uma nação santa. O Senhor diz no livro de Êxodo que se o homem ouvir a voz de Deus e guardar a sua aliança, será para ele uma propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é dele. E aqueles que são deles são um reino de sacerdotes e uma nação santa. Então, meu amado, há uma grande ligação para aqueles que vivem uma vida de consagração, porque eles começam obedecendo a Deus, ou melhor, eles começam ouvindo a voz de Deus. Após ouvir a voz de Deus, eles guardam os seus mandamentos. Após guardar os seus mandamentos, eles obedecem a Deus. E após obedecerem a Deus, eles começam a fazer parte de uma propriedade particular de Deus. Eles começam a fazer parte de um povo ao qual Deus chama de terra santa, de reino de sacerdotes. Então, um homem e uma mulher consagrado a Nossa Senhora, ele se consagra a Nossa Senhora por quê? Por que um homem e uma mulher se consagra à Virgem Santíssima? Porque ele ouviu a voz de Deus, porque ele guardou os mandamentos de Deus, porque ele obedeceu a Deus e porque ele, obedecendo a Deus, se tornou uma propriedade particular de Deus. Ele já não pertence a ele mesmo, ele pertence a Deus. E por pertencer a Deus, ele se torna um reino de sacerdote, fazendo parte do reino de sacerdote de Jesus e de uma nação santa. Então, quando um homem se consagra a Deus, ele faz parte de um outro povo. Por isso, a palavra do Senhor diz que quando Jesus faz nova todas as coisas. Por isso a palavra de Deus diz, é necessário vos nascer de novo, da água e do Espírito. Por quê? Porque ao ouvir a voz de Deus, ao guardar os seus mandamentos, ao obedecer a voz do Senhor, nós começamos a ser propriedade divina. Então eu quero dizer para você que é um consagrado a Nossa Senhora, ou você que ainda vai ser, você saiba que ao obedecer a voz de Deus, se consagrando a Nossa Senhora, você está fazendo parte de um reino de sacerdotes e de uma nação santa. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa mais linda, mais santa que a igreja nos ensina. Nós saímos de um povo pecaminoso, de um povo pecador, e começamos e entramos num outro reino. Entramos num reino de sacerdotes. Quando nós passamos a viver uma vida de consagração, há uma transferência, como diz em Efésios 1, né? Carta aos Efésios, capítulo 1. Nós somos transferidos do reino das trevas para o reino da luz. Olha, meu amado, que grandiosidade. Você que ainda não se consagrou, mas quer se consagrar a Nossa Senhora. Nós estamos sendo transferidos do reino das trevas para o reino da luz. Nós começamos a fazer parte do reino sacerdotal de Cristo, de uma nação santa. Então, meu amado, quando algumas pessoas, muitas vezes, hoje principalmente, nós vemos muito isso, pessoas que se desligam da igreja por conta de contra-testemunho. Pessoas que se afastam de Deus por causa do mau testemunho.
Aí você vai perguntar para mim, vai dizer para mim, nossa, mas Valéria, poxa, eu sou homem, quer dizer então que eu não posso cair, que eu não posso errar. Ah, ele saiu porque não estava firmado na rocha, porque não estava olhando para Deus, estava olhando para mim. Por isso que eu caí, ele caiu também. Eu quero dizer para você, cuidado. Por isso que nós precisamos saber aquilo que a igreja diz. Quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós guardamos os mandamentos de Deus e obedecemos ao Senhor, nós somos transferidos do reino das trevas para o reino da luz. E nós começamos a fazer parte do reino sacerdotal de Cristo e da sua nação santa. Nós nos tornamos uma propriedade particular de Deus. E quando as pessoas olham para nós e nos veem como consagrados a Deus e a Virgem Maria, o que elas esperam de nós? Elas esperam de nós nada mais, nada menos do que aquilo ao qual nós dizemos que nos propusemos a fazer. Ser transferidos do reino das trevas para o reino da luz, nos tornar uma propriedade particular de Deus, um povo separado para Deus, uma nação santa, um povo que pertence a Deus. Então, se alguém saiu por conta do seu contra-testemunho, essa pessoa não está errada. É preciso que você, Deus, sabe, que saíram, que se afastaram da obra, da comunidade, das pastorais, por conta do seu contra-testemunho, que você se arrependa e diga a ela que você se arrependeu. E hoje você está de novo sendo pertencente a essa nação santa, a esse reino de sacerdotes de Deus. Você que é um consagrado a Deus, que você possa saber disso. Deus te consagrou, porque você pertence a um outro reino agora. Você não pertence mais a este mundo. Você é pertencente ao reino sacerdotal de Cristo, a uma nação santa. Nós somos o povo de Deus. Amém? A pertença religiosa a Deus exige que o povo se distinga dos outros povos pela observância das leis cultuais. Amado, quando nós dizemos que somos consagrados a Deus, a própria igreja nos ensina que o povo, a pertença religiosa a Deus, exige que nós, o povo de Deus, se distinga dos outros povos. E o que é que nos faz diferentes dos outros povos? A nossa observância às leis de Deus, ao código moral de Deus, chamado Lei da Santidade. Amado, isso é extraordinário e nós temos que bater palmas para a igreja e nos inclinar, nos humilhar diante dela. Quando nós nos consagramos a Deus, a nossa própria fé exige de nós que nós possamos ser pessoas que vivamos um código moral, um código de santidade e que nós nos distingamos dos outros povos. Nós não nos consagramos a Deus, nós não nos tornamos povo de Deus para ser como nós éramos no mundo. Quando nós assumimos uma vida de consagração, nós assumimos uma vida nova em Cristo. E amado, eu estou dizendo isso não para acusar você, para cobrar você, mas para dizer a grandiosidade da unção que está sobre a tua vida. A mão de Deus está sobre nós para que nós possamos ser distinguidos dos outros povos. As pessoas, ao olhar para nós, olhar e ver um povo consagrado a Deus, um povo que viva no contexto de aliança, um povo que viva num contexto de comunidade, que não vive isolado, um povo, meu amado, que obedeça às leis cultuais de Deus, à lei de santidade, ao código de moral de Deus, um povo que esteja unido à Santa Mãe Igreja. Esse é o povo de Deus. Nós somos diferentes dos outros povos. Nós não somos, assim, por assim dizer, aos olhos, amamos a todos, nós não fazemos distinção de pessoas, mas nossa conduta, a nossa decisão, a nossa escolha foi uma escolha diferente.
Nós optamos por uma vida de consagração. Nós optamos por uma vida em Deus. Então, isto é consagração. Você está entendendo agora? Sendo esse o critério teológico que precede ou segue as várias prescrições, sede santos, porque eu, Javé, vosso Deus, sou santo. É por isso que muitos padres, muitos sacerdotes, ao olharem para as pessoas que se dirigem a eles e pedem para que eles façam missas de consagração, para que eles recebam a sua consagração, muitos padres negam. Por quê? Porque talvez o teu padre, o teu pároco, conheça a sua vida, conheça você. E por assim conhecer, sabe que você não é uma pessoa ainda que está preparada para assumir uma vida de consagração, uma vida de comunidade, uma vida de pertença a Deus, uma vida de obediência às leis cultuais, aos sacramentos, uma vida de obediência ao código moral, à lei de santidade, uma vida que vai pertencer a um reino sacerdotal, a uma nação santa. E por isso talvez ele diga para você, olha, não é o momento ainda, vamos esperar um pouco mais, estude um pouco mais, veja se o que realmente é consagração, não se prepare sozinho. Quantas pessoas hoje fazem consagração a Nossa Senhora? Eu digo pelo método de São Luís Maria de Montfort, porque é o qual nós somos consagrados. A comunidade missionária chama as abrasadoras. Muitas pessoas se consagram pelo método de São Luís Maria de Montfort sozinhos. Leem o livrinho lá e acham que lendo o livrinho, pronto, já está bom. Eu li o livrinho, então agora eu vou me consagrar. Só que, meu amado, infelizmente, a vida de consagração não é assim. Por isso hoje as consagrações a Nossa Senhora são tão banalizadas. Por isso hoje a igreja impede muitas consagrações. Por isso hoje aquilo que a igreja diz, né, que todo cuidado que ela tem é um cuidado teológico, é um cuidado para que não se caia num devocionalismo qualquer. Tamanho é o amor que Deus tem por Nossa Senhora. Então isso é um zelo pela consagração, é um zelo pela Virgem Santíssima, é um zelo pela experiência comunitária, é um zelo em Deus. Aqui a irmã colocou assim para nós, né? Então ele, o padre, deveria sentar convosco e nos orientar, não simplesmente virar, dar as costas e não ter uma resposta. Eu quero dizer agora para essa irmã Cida, por isso eu digo, participem mesmo, mande suas perguntas, deixe seu comentário, isso é muito importante para nós. Cida, Sidoca, realmente, infelizmente, alguns padres realmente têm essa postura que você diz, viram as costas, vão embora, não dão resposta. Mas por que, Cida? Porque infelizmente hoje, até mesmo dentro da igreja, muitos padres não conhecem, vamos supor, essa formação que está sendo dada aqui agora. Eles estudam no seminário, fazem os seus estudos, mas não de uma forma talvez muito aprofundada. É preciso que depois eles façam cursos de aprofundamento, assim como nós que estamos na igreja, hoje somos servos de Deus. Nós entramos num grupo de oração, entramos numa pastoral, recebemos a primeira evangelização, mas depois nós precisamos buscar, nós precisamos crescer, como na faculdade. Você entra, você estuda algumas matérias, mas depois você tem que estudar em casa, você tem que comprar livro, você tem que ver pela internet. Assim também é a formação dentro do seminário, não é diferente. Então muitos padres não têm o conhecimento, entendeu? De tudo isso, por exemplo, que está sendo dito aqui, através da Mariologia. E nós não podemos, Cida, culpar os sacerdotes. Hoje, por exemplo, você está sendo agraciada com essa formação. Então hoje você sabe o que é consagração, o que é que precisa para ser consagrado. Você está ouvindo, Deus alcançou o seu coração. Então não culpe os sacerdotes. Você que está sabendo disso agora, adquira a apostila dessa formação, dê de presente para o teu padre, dê de presente para o teu pároco, mostre para ele
Chame pessoas para ouvirem essa live com você. Nos ajude a compartilhar esta live. Não podemos culpar os padres. Apenas precisamos fazer com que essas informações cheguem a todos. Assim como hoje nós vemos aí nos horários políticos, vários políticos aí dizendo, nós estamos numa fase de desinformação. E é verdade, amado, até dentro da igreja. Isso acontece até dentro da igreja. Então, Cida, não recrimine os sacerdotes, adquira essa apostila, leve para ele, estude, aprenda, não fique esperando dos homens muitas coisas. Busque você, adquira livros de formação, faça leituras, pregações, vídeos, enfim, cresça na sua espiritualidade, por isso a consciência. Então hoje você tem alguém que está instruindo você, nós. Olha que maravilha, nós estamos sendo instrumentos de instrução para você. Olha que coisa mais linda. Aí ela ainda continua dizendo, eu li o livro 3 vezes, depois de me unir com outro padre que me acompanhou, rezou várias vezes, até um pequeno exorcismo fez em mim, e aí eu comecei a compreender a leitura, pois quando eu ia ler, não estou conseguindo ler o resto aqui, Cida, mas eu imagino que você tenha vivido. Então, mais uma vez, um padre não entendeu você, o outro padre compreendeu você. Então, nós não podemos generalizar, tá bom? Você que está passando por essa mesma experiência da Cida, assim, você pode estar passando por essa mesma experiência. Não teve um sacerdote que acompanhou você. Adquira essa formação, Cida, depois eu vou te mandar, depois que terminar a live eu mando pra você, tá bom? O que você precisa pra fazer a sua inscrição. O Rafael tá aí, conversa com ele, ele tá aí no chat, pode falar com ele que ele vai também informar você, tá bom? Adquira a apostila, mostre para os sacerdotes, mostre para os seus líderes espirituais e vamos juntos levar essas informações para Deus, amém? Luiz Ricardo, o Rafael tá falando com você aí, tá bom? Vamos continuar. Sendo esse o critério teológico que precede ou segue as várias prescrições, sede santos, porque eu, Javé, vosso Deus, sou santos. O critério teológico para uma verdadeira consagração é uma vida de santidade. Ponto. Por quê? Porque se nós nos consagrarmos sem ao menos ter em nós o desejo de ter uma vida santa, volto a falar da consagração a São Luís Maria de Montfort. No tratado se diz assim, essa consagração não é para santos, mas essa consagração é para formar santos. Então, se nós temos em nós o desejo de uma vida de santidade, você ouviu a voz de Deus, guardou os mandamentos no coração e agora quer obedecer a Deus, fazendo parte desse povo santo, dessa nação santa, desse povo consagrado, então, meu amado, você está, de certa forma, tendo a atitude correta de se consagrar. Mas se você quer se consagrar e ainda quer permanecer nas práticas abomináveis das trevas, que você não se consagre. Porque senão você vai estar sujando, não a nós, não aos homens, mas você está fazendo algo que é contrário àquilo que a igreja nos orienta. Que a própria Escritura nos diz, sede santo, porque eu, Javé, vosso Deus, sou santo. Se há esse desejo no teu coração de uma vida de santidade, há um arrependimento profundo pelas tuas faltas, pelos teus erros. Se você quer viver uma vida na graça, se consagre. Amém? Ou por eles que querem viver uma vida de santidade. Amém? Onde a santidade de Deus não é mais vista como qualidade incomunicável, mas é a sua divindade entrando em ação na história e irradiando-se no homem. Amado, isso é extraordinário. Para aquelas pessoas que dizem, eu não vou me consagrar porque eu não consigo viver uma vida de santidade. Se fosse assim, então, amado, a igreja teria que fechar as portas.
Olha o que a igreja diz. Onde a santidade de Deus não é mais vista como qualidade incomunicável. Deus irrompeu a história quando se encarnou no ventre da Virgem Maria. Deus irrompeu a história. Deus não mais fala com o homem. Ele assumiu a condição humana. Ele irrompeu na história. Ele se irradia no homem. O homem hoje é templo do Espírito Santo. Então, essa desculpa que nós damos, que nós não conseguimos viver uma vida de santidade, isto é errado. A igreja acredita que a santidade de Deus agora se comunica com o homem. Deus é capaz de te fazer santo. Sede santos, como eu, vosso Deus, sou santo. Isso é maravilhoso. Eu quero dizer para você nessa noite, você pode ser santo. Acredite no poder de Deus. Como lá no início da formação nós dizíamos, aqueles que vivem uma vida de consagração vivem num contexto de poder. Que poder é esse? Poder de santidade. Aqueles que se consagram são revestidos de poder. Poder para serem santos. Amém? Aqueles que se consagram são revestidos de poder, poder para serem santos. Assuma esse poder na tua vida. Se entregue a Deus. Abra o seu coração para Deus. Por isso eu digo, a consagração mariana, ela é um auxílio oportuno para aqueles que querem ser santos, para aqueles que querem se salvar. Para aqueles que querem ir para o céu, para aqueles que querem ver a face de Deus, para aqueles que querem viver a vida eterna. Acredite no poder de Deus. Se você não acredita em você, tudo bem, acredite em Deus. Acredite em Deus. A igreja nos orienta, onde a santidade de Deus não é mais vista como qualidade incomunicável. Nós não podemos mais viver essa situação. Nós precisamos levar as pessoas a desejarem a ser santos. As pessoas não estão tendo mais força, elas estão sendo minadas, elas estão sendo naufragadas na fé, porque não há pessoas que acreditem nesta vida de santidade. Amado, eu estou falando isso para você, eu tenho meus defeitos, tenho, mas eu também sei aquilo que eu já deixei para trás. E eu digo para você, meu amado, se não fosse Deus, eu não teria deixado. Se não fosse Deus agindo na minha vida, se não fosse o Espírito exalando nos meus poros, se não fosse o amor que eu conheci, o toque divino, se não fosse o amor que eu senti no meu coração por Deus, o abrir o meu coração para Deus, eu não teria vivido. Se eu posso ser santa hoje, é porque Deus habita em mim. Eu sei o que eu deixei para trás e eu sei o que eu ainda quero deixar. É preciso ter essa consciência. É a igreja que diz para você, não sou eu. A igreja acredita numa vida de santidade. Ah, Valéria, mas padre não vive. Ah, mas fulano não vive. Amada, eu não estou falando de quem não vive, eu estou falando de quem vive. Eu estou falando de quem acredita. A história aqui é outra, a conversa é outra. Nós estamos falando de mariologia. Nós estamos falando de uma mulher que acreditou, de uma mulher que viveu, de uma mulher que se entregou, de uma mulher que se deu, de uma mulher que disse sim. Nós estamos falando aqui de consagração na mariologia. Então nós estamos falando aqui de quem acredita. É preciso acreditar. É preciso pedir o dom da fé. É preciso, amado, a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não consegue acreditar que um homem pode ser santo, você vai agradar a Deus no quê, meu amado? Se você não acredita que um homem que está do seu lado, ou você mesmo, pode ser uma pessoa melhor, um homem novo, nascer da água e do Espírito, eu digo para você, desculpa, mas
Nós temos um Deus santo. Por isso a igreja ainda vai nos orientar. A iniciativa divina, o povo responde com um compromisso coral. Tudo que o Senhor disse, nós o faremos. Isso é igreja católica, amado. Não é desculpa, mas não é uma igrejinha qualquer. É uma igrejinha que responde ao chamado de Deus. É uma igreja que responde ao chamado de Deus. É uma igreja, meu amado, que leva os homens a responderem o chamado divino. A começar com Maria Santíssima. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa vontade. É uma igreja que ensina homens a responderem a Deus. Tudo que o Senhor disser, nós o faremos. Eu quero dizer para nós que nós somos capazes, em Deus, de fazer tudo o que Ele nos diz. Deus em nós pode nos fazer tudo o que Ele nos diz. Isso é o que a igreja espera de um homem e de uma mulher consagrado a Deus. Uma pessoa de compromisso. Você tem compromisso com a igreja? Você tem compromisso com Deus? Você tem compromisso com a Virgem Santíssima? Você tem compromisso com o seu Santo Rosário? Você tem compromisso com os sacramentos? Você tem compromisso com a Sagrada Escritura? Você tem compromisso com Deus? E olha o que a igreja ainda diz. A comunhão com Deus é sancionada pelo sacrifício, recordada pela Arca da Aliança e pela tenda da reunião, solenemente renovada em circunstâncias particulares de conversão. Olha isso. Olha o ensinamento que a igreja nos dá. A comunhão com Deus é sancionada pelo sacrifício e é solenemente renovada em circunstâncias particulares de conversão. Isso é extraordinário. Em momentos que nós fazemos de sacrifício, a comunhão com Deus é renovada. Uma vida de consagração, ela exige sacrifícios. Uma vida de consagração, ela exige comunhão com Deus. Por isso a igreja nos orienta que em vários momentos, em várias circunstâncias de conversão, a nossa comunhão com Deus é renovada. Renovada como? Pelo sacrifício. A igreja nos diz, amado, que para vivermos uma vida de consagração, veja bem, nós estamos falando aqui de quem acredita, de quem quer viver uma vida de consagração. Estamos falando hoje da consagração na palavra de Deus. Então, para aqueles que querem viver uma vida de consagração, essas pessoas não se incomodam de ter uma vida de sacrifícios. Ah, Valéria, mas Deus quer misericórdia e não sacrifício. Agora eu pergunto para você, desde quando misericórdia não é sacrifício? Porque misericórdia, segundo o Papa Francisco, na carta Misericórdia Vultus, misericórdia é perdão de pecados, superação de recusas. Desde quando misericórdia não é sacrifício? Para perdoar pecados e para superar recusas, não foi necessário sacrifício? Não foi necessário o sacrifício de Cristo na cruz? Não foi necessário o sacrifício da encarnação? A igreja ainda diz: o que emerge do confronto das suas alianças é a continuidade da relação comunitária com vista à salvação.
É pela mediação da igreja, verdadeira Israel e um novo povo de Deus, que os indivíduos participam do mistério pascal de Cristo no Espírito. À igreja são aplicadas as denominações do povo da antiga aliança, a sua eleição e a sua pertença a Deus. A sua prerrogativa sacerdotal. A exigência de um código de santidade para ser trazido na vida face perenemente para os batizados. Lá no início da formação, um povo consagrado é um povo de aliança. Um povo consagrado é um povo que se torna uma nação santa, um reino de sacerdotes. Um povo consagrado é aquele que vive o contexto da aliança, o contexto da vida comunitária, o contexto de comunhão. A vida comunitária, a vida de comunhão, nós somos chamados a viver na igreja. Agora, para aqueles que querem se consagrar e somem da comunhão eclesial. Aqueles que querem se consagrar ou se consagram e não querem servir a Deus. Somente querem colocar uma corrente no braço, no pescoço, no tornozelo, na cintura, ou carregar uma capelinha da mãe rainha, ou então querem aí vestir uma veste diferente. Nós somos chamados a viver uma vida de comunhão eclesial. Nós nos tornamos defensores da fé. Nós somos católicos, nós temos uma identidade, nós temos uma religião, nós temos um compromisso, nós temos uma aliança, nós fizemos um compromisso, nós somos igreja. O verdadeiro consagrado é aquele que ama a igreja. Hoje nós vemos muitos consagrados a Nossa Senhora que não suportam a sã doutrina e dizem que são filhos de Maria. E usam aí os pseudônimos, né, nas mídias sociais. Fulano de Maria, cicrano de Maria, não sei o que de Maria. São de Maria, mas não são da igreja. Isso pode? Não. Não há comunhão. Esse não é o pensamento de Nossa Senhora. Essa não é a atitude, não é a demonstração que a virtude de Maria nos mostra. Nós, ao nos consagrarmos, nos tornamos comunhão com a igreja. Então, se você quer se consagrar, ou se você já é um consagrado, saiba que você precisa ter comunhão eclesial. Ah, eu vou na missa todo domingo, basta? Não, você precisa ter comunhão de fé. Você precisa ter comunhão de pensamento. Você precisa ter comunhão de doutrina. Você precisa ter comunhão com a tradição. Você precisa ter comunhão com a Sagrada Escritura. Isso é ser um verdadeiro consagrado. É isso que a igreja espera. É isso que tem que ser, que deve ser. É assim que deve ser vivida uma vida de consagração. Por isso a igreja nos orienta. A imagem do santo que vos chamou, tornai-vos também santos em todo o vosso comportamento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. A exigência de um código de santidade é traduzido na vida de todos os batizados. A vida de consagração, ela está intimamente ligada à primeira consagração que é feita no batismo. E no batismo, nós já recebemos o código da santidade. Nós já somos chamados a viver a vida de santidade, a lei de santidade. Por isso, não há desculpa para os consagrados de Nossa Senhora. Não há desculpa para os consagrados marianos. Nós não temos permissão e nem desculpas para pecar. Mas nós temos direção, nós temos poder para viver uma vida de santidade. Amado, isso não é um fardo. Nós precisamos começar a mudar o nosso pensamento. Nós precisamos permitir que os nossos pensamentos se unam ao pensamento de Cristo.
Ser santo não é um fardo, ser santo não é um peso, ser santo é uma graça que Deus nos dá. É por nos unir ao reino de sacerdotes, por nos unir à nação santa, que nós podemos ser santos. Esse desejo de ser santo, eu quero perguntar para você nessa noite, você tem desejo de ser santo? Você quer ser santo? Ah, Valéria, mas ninguém é. Eu não estou perguntando para os outros, eu estou perguntando para você. Eu quero me direcionar hoje para você. Você quer ser santo? Você quer ver Deus face a face? Você quer ir para o céu? Você quer? Então nós podemos viver uma vida de consagração. Nós nos diferenciamos dos outros povos. Nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. Amado, isso é maravilhoso. Sabe por quê? Eu me entristeço quando eu vejo grandes homens de Deus se afastando da igreja. Homens de Deus que tinham tudo, amado, tudo para ter um ministério tremendo, para pregar no mundo inteiro, para evangelizar, para, como muitos gostam de dizer, né, para salvar almas para Deus, para fazer tantas coisas, mas se afastam por contra-testemunho, se afastam por rebeldia, se afastam por tristeza, porque outros não dão valor. Eu quero dizer para você, filho, talvez você tenha se afastado, talvez você esteja longe. Eu quero dizer para você, não espera dos homens, porque os homens não podem te dar isso que Deus está dizendo aqui. Isso que está dizendo na Mariologia, de você pertencer a uma nação santa, de você participar de um reino de sacerdote, de você ser transferido do reino das trevas para o reino da luz, de você nascer de novo da água e do Espírito, de você ser um homem novo, de Deus fazer nova na tua vida todas as coisas. Esse poder para você viver em comunhão eclesial, esse poder para você ser um povo distinguido entre todos os outros povos. Amado, homem nenhum vai poder fazer isso para você, não. O único que vai poder fazer isso na tua vida é Deus, meu filho. Acorda. Não espera dos homens, isso não vem dos homens, isso vem de Deus. Vontade de gritar para o mundo, porque eu entendi isso para mim é muito claro na minha cabeça. Eu não espero, eu dizia pro Rafael esses dias, Rafael, quando eu morrer, coloca lá para mim na plaquinha lá, aqui jaz uma mulher que não dava ouvido para os homens. É isso que eu queria que colocasse na minha lápide, se é que eu vou ter uma lápide, né? Que eu vou ter condições para ter uma lápide. Coloca lá para mim, aqui jaz uma mulher que não dava ouvido para os homens. Amado, homem nenhum pode dar isso para você. Homem nenhum pode fazer você santo. Não espera ser santo esperando receber esse poder de alguma pessoa. Você não vai receber. Pode ser o maior pregador do mundo. Você não vai, esse dom você não vai receber dos homens. É só de Deus. Então, para que a gente não desista, só há um caminho. Acreditar em Deus. Viver da fé. A fé é a certeza do que não se vê. Ah, Valéria, dentro da igreja eu só vejo pecado, podridão, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Falei assim, pois bem, então agora continue na igreja e viva da fé. Porque a fé é a certeza daquilo que não se vê. Amado, isso é muito claro. Isso é muito simples, Deus é simples, você não precisa de grandes estudos para entender isso, você só precisa de uma Bíblia, você só precisa de uma mãe e de uma mulher que acreditou em Deus, ponto. Você quer alguém que acredita em Deus? Então tá, olha para Nossa Senhora. É preciso viver a simplicidade da fé. Nós estamos querendo coisas mirabolantes, que venha um raio do céu, amado. Não vai vir. Já veio. Por isso, a igreja diz, consagrados por Deus no batismo e vivendo
para Ele. Em se tratando do Novo Testamento, não se pode falar da consagração como gesto espontâneo do homem, fora da iniciativa salvífica de Deus. Olha a confirmação aí. Vou ler de novo. Em se tratando de Novo Testamento, até agora falamos de povo de Israel, nova aliança, falamos de vida comunitária, falamos do Antigo Testamento. Vamos falar agora do Novo. Em se tratando do Novo Testamento, não se pode falar de consagração. Então agora eu quero dizer para você que já se consagrou e não renovou a sua consagração. Não se pode falar de consagração como gesto espontâneo do homem fora da iniciativa salvífica de Deus. Você se consagrou porque Deus quer te salvar. Ponto. Aplauda Jesus. É para isso que a consagração nos é dada, que nós somos levados a nos consagrar, primeiramente no batismo. Esse gesto de consagração não é só um gesto espontâneo do homem. Lembra lá no início da formação? A consagração não se vive no isolamento, mas se vive no ambiente de comunhão, no ambiente eclesial. Lembra-se disso? Nós precisamos viver em comunidade, comunidade que é a igreja, nós precisamos viver em comunhão. O estado consacratório, o estado de consagração não se dá simplesmente no gesto espontâneo do homem. Não é, eu quis, eu vou lá e me consagro, eu vou lá e me batismo. Não. Antes de você se batizar, antes de você querer ser batizado, antes de você querer se consagrar, Deus quis salvar você. Aplaude o Senhor. Como diz aí hoje, aceita que dói menos. Não é assim? Aceita que dói menos. Não é você que quis. Ele quis salvar você. Partiu dele. A decisão é dele. Foi ele, meu amado. Ele. Ainda diz. É Deus quem predestina. É Deus quem chama. É Deus quem justifica. É Deus que glorifica. Principalmente a santificação ou consagração é ato divino que torna os cristãos santos, santificados. Isso é lindo! Saber que eu posso me consagrar porque Ele quis me salvar. Então, se você ainda está esperando para se consagrar, eu digo para você, filho, Ele quis te salvar. Se arrependa. Confesse os seus pecados, se abra para Deus e viva um contexto de aliança, de comunhão, de poder, de santidade. Viva um contexto de reino sacerdotal e de vida santa. Você é diferente agora dos outros povos. Você faz parte do povo de Deus. Olha o que a igreja ainda diz. Sentido passivo expresso por Paulo com afirmação basicamente trinitária. Vós vos lavastes, fostes santificados, justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus. Os cristãos não se consagram por si mesmos, mas em virtude do batismo administrado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós não nos consagramos por nós mesmos. Nós nos consagramos em virtude da Santíssima Trindade. É em nome do Pai, é em nome do Filho e é em nome do Espírito Santo que quis me salvar, que hoje eu sou batizada e consagrada para Deus. Agora eu pergunto para você, o que mais você deseja? De quem mais você espera? Que reconhecimento que você quer? Que reconhecimento, que valorização você quer, meu filho? Olha o que Deus já fez para você. Ele te separou, Ele te consagrou, Ele quer te fazer santo, Ele quer te salvar, Ele quer que você fique com Ele, Ele te dá poder. O que mais que você quer? Que mundo você vive? O que mais você espera?
para se consagrar a Deus, para viver as águas do seu batismo. O que mais você espera? De onde você espera que venha alguma coisa para a tua vida? Será que tudo que você já passou até hoje, todas as decepções que você já teve com os homens, todo o sofrimento que você já teve com a sua família, será que tudo isso não adiantou nada? Você ainda quer alguma coisa dos homens? Tudo que você experimentou não bastou ainda? Para que você possa voltar o seu olhar para Deus? Para que você possa se entregar para Deus e adorá-lo, glorificá-lo, honrá-lo, servi-lo com toda a tua alma, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, para que você possa sair por aí gritando para o mundo que Deus é o Senhor da tua vida. O que mais que você deseja? Se você quer sofrer mais ainda, continue esperando dos homens. Mas se você quer a felicidade que tem uma alma em Deus, assuma o seu batismo diante de Deus. Olhe para Deus, somente para Deus. E seja um testemunho vivo daquilo que Ele fez com você. Valorize o que Ele fez com você, acredite no que Ele por si mesmo, mas em virtude do batismo administrado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fórmula usada pelos rabinos para invocar o poder de Javé e lembrar o encargo por ele confiado, onde o batismo em nome de Jesus e em nome da Trindade enfatiza que os cristãos se tornam propriedade das três pessoas divinas, sendo entregues ao Senhor ressuscitado e por meio dele participam do Espírito e da relação final com o Pai. Olha que coisa maravilhosa. Quando nós somos batizados, a primeira consagração, a efetiva consagração, porque todas as outras que possamos fazer é baseado nela, precisa ter o início na consagração batismal, provém da consagração batismal, não substitui o batismo. Por isso, quando nós somos batizados, nós nos tornamos propriedade da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você tem dono. Já viu aquelas pessoas que têm o desvio sexual para o masoquismo? Aquelas pessoas que gostam de sofrer, né? Vivem à procura de um dono, de alguém que dê ordens, de alguém que batam nelas, de alguém, não é assim? Eu quero dizer para você, pois bem, você também tem dono dentro da igreja, só que esse dono não te fará sofrer. Nós precisamos entender que em Deus nós alcançamos tudo aquilo que o nosso coração deseja. Tudo aquilo que o nosso coração almeja. Permita que Deus cure o nosso coração. Vivamos as águas do nosso batismo. Permita que esse amor, ele purifique, ele transforme todas as decepções, os maus que temos por conta dos sofrimentos que nós passamos na nossa humanidade. E olha o que a igreja ainda diz. A essa consagração ontológica que une o batizado a Cristo, que o faz participante do seu mistério de morte e ressurreição, o mesmo deve corresponder a uma consagração vital a Deus, expressa em termos de culto existencial. Os santificados em Jesus Cristo são chamados a ser santos, a transformar a sua vida em dom total ou oferta agradável a Deus. O cristão substitui a tradicional oferta material pela oferta de sua vida terrena. Quando nós somos batizados, nós somos chamados a ofertar a Deus, não a nossa vida material, mas a nossa própria vida. Não os bens materiais que possamos alcançar nesta vida terrena, mas a nossa própria vida. Nós somos chamados a ser santos, a transformar a nossa vida em dom,
em oferta agradável. Nós temos, não consegui fazer nada, eu sou frustrado, eu não fiz nada, nossa, vivi tanto tempo, vivi até agora, ainda não fiz nada, não sou feliz. Aquela velha pergunta, né? Se o mundo acabasse hoje, o que você ia fazer? Eu quero dizer para você, meu amado, se o mundo acabasse hoje, eu não ia ter tempo de fazer mais nada. Eu já deveria ter vivido as águas do meu batismo. Aplauda o Senhor Jesus. Eu digo muito isso, né, para as pessoas que eu amo. Eu costumo dizer assim: se você morrer hoje, você vai para o encontro de Jesus? Você já parou para pensar nisso? Se você morrer agora, para onde você vai? O problema é que nós achamos que sempre vamos ter um amanhã. Nós achamos que somos donos da vida e da morte. Para onde você iria se você morresse agora? Se eu caísse dura aqui agora, para onde eu, Valéria, iria? Precisamos pensar. Precisamos viver uma vida de consagração, viver as águas do nosso batismo, viver essa santidade que Deus nos deu o poder para viver. Ela está aí, ela está dentro de nós, ela pode ser vivida. Amado, isso é extraordinário, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Você saber que dentro de você há um código de santidade, há uma lei de santidade que pode ser vivida. Ela quer ser vivida, ela quer ser colocada para fora. Há um santo dentro de você. Aplauda Jesus. E eu queria pedir para o Rafael colocar isso aí. Há um santo dentro de mim. Há um santo dentro de mim que quer viver. Há um código de santidade dentro de mim que quer ser vivido. Há uma lei que quer ser vivida dentro de mim. Por isso, olha o que a igreja ainda diz. Exorto-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, pois este é o vosso culto espiritual, que ofereçais vossos corpos como hóstia viva, santa, agradável a Deus. Nessa oferta total de si a Deus, entram todos os outros aspectos da vida cristã, contemplados pela revelação bíblica: culto, moral e missão. Olha o que a igreja nos diz. Nessa oferta total de nós a Deus, entram todos os outros aspectos da vida cristã, contemplados pela própria Sagrada Escritura: o culto, a moral e a missão. Pelas águas do nosso batismo, nós podemos viver um culto espiritual a Deus. Aquela história que muitas pessoas às vezes dizem, né? Não vejo a hora de ir para o grupo de oração. Não vejo a hora de encontrar com os irmãos. Amém, amado. Glória a Deus, isso é maravilhoso. Mas eu quero dizer para você hoje, olhar para dentro de si e viver esse culto espiritual que está transbordando no teu coração. Ouça o desejo de adorar a Deus. Ouça no seu coração o desejo de cultuar a Deus, de honrar a Deus. Você não precisa de mim para cultuar a Deus, você não precisa de mim para honrar a Deus. Eu posso sim cultuar a Deus, honrar a Deus, louvar a Deus, orar com você, rezar com você, eu posso, eu quero. Mas eu quero dizer para você que dentro de você, há você que também quer orar a Deus, que também quer honrar a Deus. Por isso, a igreja ainda vai nos dizer, na vida de consagração, Jesus é a fonte e o modelo paradigmático, segundo a sua própria oração sacerdotal. Consagra-os na verdade. Por eles, eu mesmo me consagro, para que eles sejam. Consagra-os na verdade. Por eles, eu mesmo me consagro, para que eles sejam consagrados na verdade. E que verdade é essa? A verdade que você pode ser santo. Eu quero pedir a Deus nessa noite que não nos deixe dormir. E se dormirmos, que nos faça sonhar.
Sonhar com esse Deus que nos capacita a ser santos, a ser pessoas melhores, que nos capacita a sermos batizados em Cristo, que nos capacita a sermos homens de aliança, reino sacerdotal, nação santa, que nos capacita a ter comunhão com Deus e com a igreja, que nos capacita a viver o culto, a moral e a missão, que nos capacita a viver o código de santidade, a lei de santidade. Por isso a igreja ainda vai dizer: trata-se sempre de termos sacrificais e cultuais que mostram como os discípulos, a exemplo e em virtude da oferta de Jesus na cruz, estão habilitados a se consagrarem no dão total de si, segundo as exigências da revelação salvífica. Por causa da cruz de Cristo, nós somos habilitados a ter uma vida de consagração. Ninguém precisa dizer para você que você pode ser consagrado. A cruz de Cristo já te garantiu isso. Você não precisa, e aqui eu quero dizer mais uma vez, para você que ainda, infelizmente, desculpe, entenda bem o que eu vou falar para você, influenciado pelo demônio, ainda se sente tão vitimizado, ainda se sente tão pequeno, tão incapaz. Eu quero dizer para você, a cruz de Cristo garantiu para você uma vida de consagração. Você é um consagrado porque você tem um Deus que morreu numa cruz e que ressuscitou no terceiro dia. Nós podemos viver uma vida de consagração, por isso, e essa vida de consagração foi nos garantida na cruz de Cristo. E o que é essa vida de consagração? É um dom total de nós a Deus, para seguir as exigências da revelação salvífica. Amado, nós pela cruz de Cristo podemos nos consagrar, podemos nos ofertar a Deus para seguir uma vida de santidade. Tá claro isso para você? Ficou claro que é uma vida de consagração para você? Você está habilitado pela cruz de Cristo para ser um consagrado a Deus e para doar a tua vida para Ele, seguindo as exigências de uma vida santa. Ele já te garantiu tudo isso. Ele já te deu. Agora eu pergunto para você: você quer? Você sabe o que Ele fez, você sabe o que Ele te deu poder, você sabe o que Ele te garantiu, como diz as Escrituras, não há mais desculpa para você, você sabe de tudo isso. Agora eu te pergunto, você quer? Ou você ainda quer os homens? Ou você ainda quer aqueles que não poderão te dar nada? Agora eu entendi o que aconteceu comigo na fila de uma missa que eu fui. Quando Deus me dizia, olhe para ele. E eu olhei e Deus me dizia, o que Ele te deu? E eu disse, nada. Ele disse, agora olha para mim. O que eu te dei? E no meu coração eu respondia, tudo. Ele disse, pois bem, por que você quer abandonar o tudo para olhar para o nada? Por que você abandonou Deus? Por que você abandonou o tudo para olhar para o nada? Por que você deixou a igreja? O que eles deram para você? A sua decisão já responde para você mesmo. Você abandonou porque eles não fizeram nada por você. Mas e o que Deus fez? Você abandonou Deus porque um homem não fez nada por você? E não vai fazer. Porque segundo Timóteo diz, nós vivemos um tempo difícil, os homens são maus, são invejosos, são avarentos, são briguentos, são idólatras, são carnais. Você não teve nada e vai continuar não tendo. O que você está esperando para se consagrar a Deus?
para se entregar, para assumir o teu ministério, para assumir tua vocação, para viver aí, se você é casado, a sua vida matrimonial, se você é ministeriário, para viver o teu ministério. O que você está esperando? Responde para mim, o que você está esperando? Que isso incomode o teu coração, que isso coloque fogo nas ventas em você, que o fogo consumidor devore os teus ossos. O que você está esperando? E olha o que a palavra de Deus, o que a igreja ainda diz. Ele que Deus consagrou com o Espírito Santo e com poder, tornou-se por sua vez termo imediato da consagração dos fiéis, onde estes devem viver não para si mesmo, mas para aquele que morreu e ressuscitou por eles, reconhecer a pertença de Cristo, professar serem seus servos de amor, crer nele, abrir-se totalmente e oferecer-lhe o dom da sua vida. Olha o que Deus quer de você, meu amado. Numa vida de consagração, que você não viva mais para você, mas você viva para Ele. Deus quer que você... Amada, é a igreja católica que está dizendo isso. Isso não são palavras minhas. Isso está na mariologia da igreja católica. Deus quer que você viva para Ele, porque Ele morreu e ressuscitou por você. Deus quer que você reconheça que você pertence a Ele, você é dele. Sabe aqueles traumas que nós dizemos, ninguém me quer, ninguém me ama. Ai, meu pai não me amou, minha mãe não me amou. Eu tô falando isso, amado, porque eu já disse muito isso. E eu posso falar isso com toda a autenticidade. Deus sabe a sinceridade do meu coração. Eu vivia dizendo isso. Porque ninguém me ama, ninguém me quer, meu pai não me ama, minha mãe não me ama, meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo. Eu passei anos da minha vida vivendo isso. Eu fui encarcerada pelo demônio nesses pensamentos, anos da minha história. Mas hoje eu entendi que eu pertenço a Deus. Isabel, pode me responder uma pergunta? Se eu me entrego toda a Deus em uma vida consagrada total, minha família também será salva? Minha amada, a palavra do Senhor diz nos Atos dos Apóstolos, creia tu e será salvo tu e tua família. Que a tua fé, assim como diz o Tratado da Verdadeira Devoção, que a tua pureza me dê virgens, que a tua fé me dê cristãos. Assim, eu digo para você, que a tua fé possa trazer a sua família para Deus. Se você se consagrar totalmente a Deus, se você for um testemunho vivo de Deus na tua família, a tua família verá Deus em você. E por isso ela será salva. Porque ela acreditará no Deus que você vive. Se ela não acreditar, não há salvação para aqueles que não acreditam em Deus. Então, não espere que a sua família se salve para que você se consagre. Não espere que a sua família se salve para que você continue sendo uma consagrada. Mas se consagre para que a sua família possa se salvar. Não espere. Mais uma vez, é aquela velha... Essa foi uma pergunta da Isabel, ela diz, eu sou consagrada. Então, se você é, viva a sua consagração. Independente daquilo que a sua família professe, daquilo que a sua família creia, daquilo que a sua família viva. Viva! E eles acreditarão no Deus que habita em você. Você é um povo diferente dos outros povos, como diz o início da formação. Você faz parte de um reino de sacerdotes, de uma nação santa. Então viva a tua consagração. E a tua família verá o Deus que habita em você. Agora, acreditar nele ou não é responsabilidade de cada um. Amém? E olha o que a igreja ainda vai dizer. Ele que Deus consagrou com o Espírito Santo e com o poder, nos chama a não viver para nós mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou de amor, crer nele, abrir-se totalmente, oferecer-lhe o dom da vida. Amém? Então,
que numa vida de consagração nós possamos viver a vida em Deus, ofertar a nossa vida a Deus. É assim que eu quero terminar esta live. Amanhã vamos dar continuação a ela nessa noite, para que você possa realmente, como Maria, viver uma vida de consagração. Viver a consagração de todas as outras consagrações, as águas do teu batismo. Amém? Pelas águas do batismo, nós nos consagramos a Nossa Senhora e pedimos o seu auxílio oportuno para que possamos viver uma vida em Deus. E espero que essa live possa ter feito você crescer muito. E espero que essa live tenha mexido com o teu coração, despertado em você a fé em Deus, e que você saiba que pela cruz de Cristo, Deus nos garantiu uma vida de consagração. Então, que Deus abençoe você, você que quer adquirir a apostila dessa formação, entre em contato aí com o Rafael. O Rafael está ali com os dedinhos ágeis no computador, esperando o seu contato. Peça a sua apostila. Você que quer fazer parte do grupo fechado no Facebook, só para os inscritos. O que vai acontecer nesse grupo, Valéria? Você vai ter acesso a todos esses vídeos, a todos os momentos, a qualquer momento que você quiser, qualquer dia, qualquer horário. Se você entrar neste grupo, a taxa é de R$10 para ter os vídeos à sua disposição no horário que você quiser. Se você quiser a apostila é R$20 e você vai receber em PDF na tua casa, para que você possa imprimi-la, para que você possa encaderná-la, para que você possa orar com ela, estudar com ela, dar de presente, enfim, fazer aquilo que você quiser. Por que nós estamos mandando em PDF? Porque muitas pessoas são de muito longe e o frete está encarecendo muito e dificultando as pessoas a terem esse material nas mãos. Então, para que o nome do Senhor seja honrado e glorificado, nós estamos mandando em PDF para você. No momento que você me mandar o comprovante do depósito, você já vai ter essa apostila na tua mão, tá bom? Então, a apostila é R$20. Quero a apostila e os vídeos, R$30. Quero só os vídeos, R$10. Quero só a apostila, R$20, tá bom? Então entre em contato conosco, é um material que foi preparado com muito carinho para você, dentro da Mariologia da Igreja Católica Apostólica Romana. É um material doutrinário, não tem nada nosso aqui, não tem nada nosso nessa apostila, é um material totalmente doutrinário. Então, entre em contato conosco, peça a sua apostila, entre nesse grupo fechado no Facebook, tem esses vídeos a todos os momentos, para que você possa chamar outras pessoas aí para ver com você. A irmã tá perguntando aí, né? Eu preciso renovar a minha consagração. Vocês fazem a preparação também? Sim, Isabel, nós fazemos. Inclusive, nós vamos ter uma turma em breve. Então, eu posso estar mandando para você aí as datas, tudo certinho, para que você possa estar vindo fazer conosco, tá bom? A Sidoca dizendo muito bom, louvado seja Deus. Cida, compra a apostila e dá pro seu padre, tá bom? E para todos aqueles que você assim quiser, e para você também, para que você possa estudar, para que você possa ir mergulhar na presença de Deus. Lembrando que nós estamos aí com a página oficial da Comunidade Missionária Chamas Abrasadoras no Facebook. Uma chama no lugar no coração. Então busca aí no Google, Facebook, Uma Chama no Lugar do Coração. A página oficial da Comunidade Missionária Chamas Abrasadoras, com a nossa agenda, as nossas fotos de missões, com os nossos vídeos, as nossas lives, todos os vídeos que estão sendo feitos pela Comunidade Missionária Chamas Abrasadoras estarão aí agora nessa página do Facebook, Uma Chama no Lugar do Coração. Ah, sim, o Rafael desculpa aqui, tá me corrigindo. Adicione essa página aí, Facebook, Uma Chama no Lugar do Coração, que todos os vídeos que forem feitos a partir de agora, nós vamos dar só um tempo para que essa página possa ter um certo número de pessoas, e todos os vídeos vão ser feitos por essa página agora. Então, você que gosta aí das formações da Comunidade Missionária Chamas Abrasadoras, você acessa página do Facebook, Uma Chama no Lugar do Coração. Vou repetir, Uma Chama no Lugar do Coração, tá bom? Então, todos aí
Coração sem cedilha e sentido. Ah lá, o Rafael tá falando uma chama no lugar do coração, coração sem cedilha e sem tio, tá bom? Então entra aí nessa página e todos os vídeos vão estar sendo feitos por lá agora. Lembrando também que nós vamos no dia 10 de novembro ter uma formação aqui na Casa da Missão da Comunidade Missionária Chamas Abrasadoras de cura e libertação. Rafael está aí, já está fazendo a divulgação. Vamos lançar para você até amanhã de manhã, em nome do Senhor Jesus. Você que quer fazer formação de cura e libertação, entre em contato conosco, deixa seu nome aí, nós mandamos o boleto para você para pagamento. Você que quer essa apostila da formação da consagração à Nossa Senhora, você precisa entrar em contato comigo pelo Facebook. Temos o YouTube sim, Sidoca, Chamas Abrasadoras. Na minha página aí, na página que você está vendo agora esse vídeo, se você procurar aí as postagens, nós temos a página do Facebook para você se inscrever. Então, clica lá, vai abrir a página para você, se inscreve no nosso Facebook. Nós estamos aí fazendo uma campanha de 1000 pessoas no Facebook. Nos ajude a alcançar esse número para a glória do nome de Jesus, tá bom? Você que quer a apostila dessa formação ou fazer parte do grupo fechado, você precisa falar comigo no WhatsApp. Então, anota aí, 12, peço para o Rafael colocar aí agora, 12 99608 1944. Vou repetir, 99608 1944. Quem adquirir a apostila dessa formação vai estar ajudando a obra, a Comunidade Missionária Chamas Abrasadoras. Amados, quero fazer um apelo a você. Nós não temos dinheiro nenhum para pagar as contas desse mês. Nem água, nem luz, nem telefone, nem internet. Já estamos indo para o final do mês. Nós precisamos levantar R$500. Então eu peço para você, adquira essa apostila de formação. Não estou pedindo dinheiro para você. Eu estou pedindo para que você invista em você mesmo. E investindo em você, você vai estar investindo na obra de Deus. Nós precisamos levantar R$500. Então, nos ajude adquirindo essa apostila. Você vai estar investindo no seu crescimento espiritual. Investindo na obra de Deus. Você vai estar investindo no crescimento de outras pessoas que, como você, vão ser beneficiadas por meio dessas formações, beneficiadas por meio de todas essas lives, e vamos crescer juntos em santidade para a glória de Deus, tá bom? Então, entre em contato conosco, 99608 1944. Repetindo a página do... o prefixo é 12. Repetindo a página do Facebook, uma chama no lugar do coração. Então, amados, que Deus abençoe sua vida. Foi uma alegria estar aqui. Vou encerrando esta live dizendo: ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Comunidade Missionária Chamas Abrasadoras, a igreja pensando em você. Eu quero uma chama no lugar do coração.